Olá, meus amados irmãos. É muito bom estar com vocês mais uma vez para refletir sobre a palavra de Deus. E é muito bom saber que existem pessoas que estão assistindo esse vídeo nesse momento. Eu tenho certeza que Deus já colocou a vontade de procurá-lo dentro do seu coração. É por isso que você está aqui. Eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Isaías, no capítulo 61, como é a leitura de hoje no nosso roteiro de crescimento cristão, é sobre esse texto. Na verdade, não o texto inteiro, mas alguns versículos que nós iremos meditar. Isaías 61, logo no primeiro versículo, nos primeiros versículos, diz assim: O Espírito do Senhor, soberano, está sobre mim, pois o Senhor me ungiu para levar boas novas aos pobres, Ele me enviou para consolar os de coração quebrantado e para proclamar que os cativos serão soltos e os prisioneiros libertos. Ele me enviou para dizer aos que choram que é chegado o tempo do favor do Senhor e o dia da ira de Deus contra seus inimigos. A todos que choram em Sião, ele dará uma bela coroa em vez de cinzas, uma alegre bênção em vez de lamento, louvores festivos em vez de desespero. Em sua justiça serão como grandes carvalhos que o Senhor plantou para a sua glória. Somente esses 3 versículos. Eu quero convidar você também a jogar sua Bíblia agora lá no Novo Testamento, no livro de Lucas, o Evangelho segundo Lucas, nos versículos 17 ao 19, ao 20. Diz assim: Entregaram-lhe o livro do profeta Isaías, e ele o abriu e encontrou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pois ele me ungiu para trazer as boas novas aos pobres. Ele me enviou para anunciar que os cativos serão soltos, os cegos verão, os oprimidos serão libertos e que é chegado o tempo do favor do Senhor. Jesus fechou o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se. Todos na sinagoga o olhavam atentamente. Então ele começou a dizer: Hoje se cumpriram as escrituras que vocês acabaram de ouvir. Feche seus olhos. Pai querido, muito obrigado, Senhor, por ter a oportunidade de ler a Tua palavra e de meditar nela e de ser canal de bênção para tantas pessoas que ouvirão essa mensagem. Mas, Senhor, eu tenho certeza que se o Seu Espírito Santo não me auxiliar, eu não conseguirei resultado algum. Eu não tenho um poder de convencimento tão forte assim. Pai querido, somente o Teu Espírito pode convencer o homem e conduzir o homem ao arrependimento, conduzir o homem à compreensão verdadeira e transformadora da Tua palavra. Por isso eu te peço, Senhor, ilumina as mentes, os corações, os olhos, para que cada um entenda a mensagem que está sendo lida e que está sendo exposta no dia de hoje. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, por curiosidade, na semana passada, eu ouvi uma pessoa fazer uma acusação muito séria a respeito de textos como esse do livro Isaías. O que foi dito era que essas profecias e essas coisas que estão registradas no livro de Isaías tratam-se apenas de questões políticas relacionadas àquela época do povo de Israel, que eram questões de profecias para cumprimento imediato, para situações e acontecimentos momentâneos do povo de Israel. Que essas profecias referiam-se a um novo líder que se levantaria ali para então liderar o povo, porque o povo estava vivendo uma decadência e carecia de um líder, né?
Mas esse texto, ele fala muito mais do que somente para aqueles leitores da época. O profeta Isaías profetiza, é claro, para o povo daquela época, mas a profecia do livro de Isaías, ela perpassa por muitos anos, centenas de anos. E Jesus Cristo, como de costume, aos sábados ia à sinagoga, e ele então chegou na sinagoga e foi-lhe entregue o rolo do livro de Isaías. Então ele abre e encontra exatamente esse texto que a gente acaba de ler. E o que Jesus diz não é que naquela época o Senhor abençoou o povo, que aquela profecia foi para aquele povo e o povo recebeu um grande líder do Senhor, e que naquela época Deus havia restaurado a sorte de Israel e que o povo agora não chorava, que o cego não que o cego naquela época estava enxergando, que o pobre lhe foi assistido. Não. Jesus Cristo, ele não fala que essa profecia era algo passado, que se encontrava exclusivamente no passado. Não. No livro de Lucas, que a gente acabou de ler, no final da leitura do livro de Isaías, do rolo do profeta Isaías, Jesus Cristo diz que naquele dia estava sendo cumprido o que foi profetizado por Isaías há mais de 700 anos atrás. E eu quero trazer uma mensagem para você. Eu quero fazer você raciocinar sobre como Deus se compromete com a sua palavra, como as profecias do Senhor se cumpriram. Quando nós nos deparamos com textos como esse, é inevitável perceber como Deus é comprometido com a sua palavra e como Deus é comprometido com o seu povo. O profeta Isaías, há mais de 700 anos anterior a esse acontecimento de Jesus na sinagoga, ele havia profetizado que viria o Messias. Ele estava profetizando sobre a vinda de Jesus, sobre essa maravilha que aconteceria, a libertação dos cativos, a, o consolo para os que choram, os pobres sendo acolhidos pelo Senhor, os cegos tendo visão, os oprimidos saindo de toda e qualquer opressão. Essa mensagem é uma mensagem muito linda e é uma mensagem muito forte, uma mensagem de esperança. Só é possível experimentar verdadeiramente essa liberdade, essa riqueza que os pobres passariam a experimentar. Só é possível experimentar todas essas maravilhas no Senhor Jesus Cristo. O cumprimento total dessa profecia é em Jesus Cristo. Não é líder terreno algum, não é líder de Israel, não é rei algum, não é líder político algum que conseguirá restaurar a sorte do povo de Deus. A sorte do povo de Deus é restaurada por meio de Jesus Cristo. Essa é a grande notícia do Evangelho. A boa notícia é que Jesus veio ao mundo para morrer e ressuscitar pelo meu e pelo seu pecado, para nos tornar libertos do cativeiro, para nos trazer alegria, para enxugar do nosso rosto toda lágrima. É possível, em meio a esse mundo tão caído, tão difícil, experimentar refrigério, alegria no Senhor. E eu ainda te digo mais. Tudo aquilo que Jesus havia dito que naquele dia aquela escritura estava sendo cumprida, ela permanece para um cumprimento total. Foi iniciado o cumprimento naquele dia, mas o cumprimento total na volta do nosso Senhor Jesus Cristo. E não por acaso, no livro de Apocalipse, há palavras de esperança semelhantes a essa é nos dada, né? Que não haverá mais choro nem pranto. Vale a pena ter esperança no Senhor. Vale a pena esperar no Senhor. Porque por mais que o tempo pareça ser longo
e que Deus está demorando no cumprimento da sua profecia. Isso não significa que Deus se esqueceu de você. Só significa que o seu tempo é diferente do tempo do Senhor. E a gente precisa aprender a esperar e contar com a fidelidade de Deus, porque Ele é fiel. Eu quero que você feche seus olhos nesse momento e ore junto comigo. Pai querido, diante da Tua palavra, Senhor, nós nos alegramos, porque vemos que o Senhor se comprometeu com cada um de nós, entregando o Seu Filho. A profecia de Isaías, ela encontra o seu cumprimento em Jesus Cristo, que veio ao mundo para morrer pelos meus pecados, pelos nossos pecados, para que então experimentássemos alegria, gozo, refrigério, liberdade. Pai amado, nós queremos nos apegar a essa mensagem, nós queremos nos apegar a Jesus Cristo, crendo que as profecias do Antigo Testamento não eram coisas vazias, questões políticas somente da época. Nós cremos na Tua palavra inteira. E Jesus Cristo no templo, na sinagoga, Ele diz que a profecia falava a respeito dEle. E nós cremos, Senhor. E nós te pedimos que essas verdades proferidas por Isaías, repetidas por Jesus na sinagoga, que elas sejam verdades nas nossas vidas, que a gente experimente a bênção que é estar na Tua presença e de ser o Seu servo. Pai amado, que o Senhor não deixe que a nossa fé esfrie diante da demora, mas que a gente aprenda que o Seu tempo é diferente do nosso muitas vezes. Essa é a minha oração ao Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe o seu dia. E lembre-se, o tempo de Deus às vezes é diferente do nosso. Às vezes, algumas palavras parecem não fazer muito sentido para a gente hoje. A gente olha a realidade e não entende muito bem. Mas lembre, o mesmo Deus que cumpriu a profecia, enviou Jesus Cristo, é o mesmo Deus que também voltará para nos buscar. Pois Ele disse que voltaria e restauraria todas as coisas. Se apegue nas promessas do Senhor. Vale a pena. Deus abençoe o seu dia. Até uma próxima.